É dia de celebrar ao Senhor, é dia de se alegrar no Senhor. Quantos estão alegres aí com o Senhor? Amém. Glória a Deus, amém? Temos um 2022 abençoado, com zelo e paixão, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 5:10. Romanos 5:10, depois nós vamos abrir em outro texto, mas depois eu vou falar. Romanos 5:10. Amém? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, por favor, abrem para mim Efésios 2:12. Efésios 2:12. Amém? Diz assim: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Amém? Só até aqui. Antes, nós vamos fazer um parâmetro entre esses dois textos. Antes nós éramos inimigos, estávamos condenados, estávamos separados de Cristo. Hoje nós somos amigos, hoje nós somos justificados e temos uma herança, graças à cruz, graças a Cristo. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós precisamos de algumas coisas para nos alegrar, às vezes nós precisamos de alguma palavra motivacional, mas eu quero te falar essa manhã que a melhor coisa para você se motivar esse ano é que você antes era inimigo de Deus. Hoje você é amigo. Antes você era separado de Cristo. Hoje você tem uma herança com Cristo. E você tem que se alegrar a partir desse versículo, porque às vezes nós precisamos de alguma promessa, algo para a gente ficar, nossa, eu preciso disso esse ano vai ser um ano da vitória. Não, você tem que se alegrar porque você é herdeiro de Cristo. Você é herdeiro do trono de Cristo. E você pode entender, sabe por quê, irmãos? Que antes nós éramos condenados ao inferno, condenados ao pecado. Nós éramos separados de Cristo. Hoje nós temos uma aliança com Cristo. Através da cruz, através de Jesus, através daquela morte no Calvário. Então você não precisa de uma promessa, você não precisa de uma palavra só. Você precisa entender que seu coração deve se arder a partir do momento que você entende que você antes era inimigo de Cristo. Você antes não tinha uma herança, hoje você tem uma herança e você vai ter o prazer de ter uma vida eterna com Cristo, graças a Jesus. Hoje nós somos libertos e temos uma herança. É um ano de se alegrar, é um ano de você se entender e você começar a queimar seu coração por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos condenados, nós não tínhamos parte com Cristo, nós éramos inimigos. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Cristo. Mas através de Jesus, através da cruz, hoje nós somos herdeiros. Hoje nós temos uma herança. Hoje nós temos um prazer de estar aqui, mesmo não merecendo. Pela graça nós somos salvos. Não somos merecedores de nada, mas nós somos salvos pela graça de Cristo, pela cruz de Cristo. Será que você pode entender isso e começar a se alegrar essa manhã? Às vezes você veio aqui triste, você vai, meu ano não começou bem, Daniel. Mas eu quero te falar uma coisa, seu ano vai começar bem quando você ter base na palavra de Cristo. Você não precisa de uma palavra motivacional, você não precisa de uma teoria de coach, você precisa da palavra de Cristo para você entender que você é herdeiro de Cristo. Você tem uma herança, você era separado, hoje você tem uma aliança com Cristo. Então eu queria que você nessa manhã começasse a se alegrar, começasse a orar e clamar ao Senhor de uma maneira diferente, entendendo que este ano você tem uma motivação maior. Não é que você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, você já tem uma herança eterna. Você já tem um Cristo que morreu na cruz por você, você condenado. Um dia você estava afastado, mas hoje nós temos uma aliança com Cristo, nós estamos co-herdeiros de Cristo.
Você tem que se alegrar por causa disso, não porque vai vir alguém aqui, vai te dar uma palavra e você vai sair daqui, uau! Não, você tem que se alegrar porque Cristo morreu por nós. E graças à cruz de Cristo, hoje nós somos herdeiros, hoje nós somos co-herdeiros. Antes nós estávamos afastados, antes nós éramos inimigos de Cristo. Hoje nós somos amigos, hoje nós somos herdeiros, hoje nós somos parceiros e nós temos que entender, a partir deste ano, você comece a anunciar o Evangelho de uma maneira diferente. Sabe por quê, irmãos? Através da sua vida, através das nossas vidas, nós vamos entender que pessoas vão ser salvas através dessa palavra. Pessoas vão ser salvas através e vão entender que não vão estar mais presas no pecado. Elas vão entender que foi pagado um preço por elas também. Foi pagado um preço de cruz por elas também. Então comece a orar, comece a clamar a Deus de uma maneira diferente essa manhã e comece a entender que você também vai ser participante disso. Ser participante de uma igreja que vai anunciar o Evangelho. Você comece a criar um compromisso hoje. Deus, eu não quero ser seu parceiro aqui. Eu quero enviar pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero entender que esse Evangelho pode ir além das fronteiras, através do bairro Felicidade, São Limões, Tupi. Você começa a criar uma responsabilidade para que mais pessoas venham, para que pessoas possam conhecer a verdade e a verdade libertar elas. Conhecer a cruz e elas entender que este amor também foi por elas. Amém? Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua doce presença. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor um dia, Pai, enviou o seu Filho naquela cruz, ó Pai, sofreu por nós, ó Pai, para que antes, ó Pai, que nós éramos inimigos, antes nós éramos separados, hoje, Pai, em nome de Jesus, nós somos amigos, nós somos justificados, ó Pai, não porque nós merecemos, Deus, mas sim porque o Senhor nos amou, e nos deu uma herança eterna. Por isso, ó Pai, a motivação nossa tem que ser essa, Pai. A grande motivação para esse ano de 2022, temos que entender que nós somos herdeiros, que nós somos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, participantes, ó Pai, da Tua cruz, ó Pai. Por isso, ó Pai, como a Tua palavra fala, Pai, como nós fomos, ó Pai, como o Senhor foi sepultado, nós fomos, ó Pai, sepultados, ó Pai, em nome de Jesus, diante de nossos pecados, ó Pai. Que nós possamos entender, Pai, que a mensagem da cruz ainda está viva, que a mensagem da cruz, ó Pai, ainda prevalece, Pai, que nós possamos, ó Deus, firmar um compromisso, Pai, neste ano, ó Pai, de espalhar esse Evangelho, de ir além, ó Pai, das expectativas, ó Pai. Às vezes fizemos promessas, ó Deus, às vezes para os nossos olhos fúteis, ó Pai, mas eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entender, Pai, que nós precisamos anunciar o Evangelho, que nós precisamos ir além, Pai, das expectativas humanas, ó Pai, não, ó Deus, por engrandecer nosso ego, mas sim, Pai, para que essas pessoas possam entender que elas são herdeiras do trono, herdeiras, ó Pai, de uma cruz que está vazia, em nome de Jesus, amém. Bate palmas, queridos. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, de escolher, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como
joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá. Vem, teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Levanta suas mãos e canta aí, querido. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, da tua paz, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Canta aí! Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, da tua paz, Senhor. O Senhor vai te encher nessa manhã, querido, creia nisso. A igreja canta. Sei. Isso, igreja. Aleluia. O que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enches da tua paz, da tua paz, Senhor. Te bendizemos, te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus Altíssimo.
Aleluia, aleluia. Vem comigo, igreja, dê aleluias. Aleluia, aleluia. Isso, aleluia ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia ao Deus Altíssimo. Aleluia, 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 aleluia. Te bendizemos, Senhor. Ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Diga aí, querido. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia! Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Ô, meu irmão, creia nessas promessas aí, querido. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga novamente, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar. Vai lá, igreja, bem lindo aí, vai lá. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia!
Levante as suas mãos e canta. Jesus. Diga para ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. As crianças de 1 a 11 anos estão liberadas para a escolinha. Pode acompanhar as professoras para serem ministradas. Esse momento agora é um momento de oferta, direcionado às pessoas que são membros, que mantêm essa obra. Você que é visitante, você que nos visita, não se sinta de maneira nenhuma pressionado por essa palavra, a vir aqui ao gasofilaço trazer nenhum valor, nenhuma quantia. Mas se Deus colocar no seu coração, assim faça, pode ficar à vontade, amém? Irmãos, eu tive a oportunidade de falar alguns dias atrás, especificamente sobre a oferta, e eu queria hoje rapidinho falar com os irmãos, em específico sobre o dízimo. Há uma discussão, e ainda meio que boba, nos nossos dias, sobre se o dízimo é bíblico, se ele não é, se o dízimo é da lei, ou se é já do Novo Testamento, se faz parte da graça. Eu queria só deixar junto com os irmãos que Jesus ele nunca repreendeu o dízimo. Jesus ele tratou a religiosidade que era colocada em cima do dízimo. A forma que era feita a entrega, o que os fariseus, os saduceus, religiosos da época queriam ganhar com aquele ato, que era ser bem visto diante da sociedade, que era entrar dentro do templo gritando que eles não eram como os gentios, mas que eles devolviam o dízimo, que eles entregavam oferta. Então Jesus, ele foi contra a religiosidade imposta sobre o dízimo. E algumas coisas que é real para a nossa vida, antes de nós questionarmos se o dízimo é bíblico, é para a igreja, se já é do Novo Testamento ou não, é interessante nós entendermos o para que era utilizado o dízimo no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz em Malaquias, trazei dízimo à casa do tesouro, ao depósito, é real aquilo. Era devolver o dízimo para manter, primeiro o tabernáculo, depois o templo, a família sacerdotal, porque na divisão das tribos, a tribo de Levi não tinha terra, então eles viviam totalmente entregue ao serviço ao Senhor, e para socorro das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Então, para que era o dízimo no Antigo Testamento? Pelo menos 3 pilares. Primeiro deles, para a manutenção do tabernáculo e do templo. Segundo, para cuidado da família sacerdotal. E terceiro, para amparo dos necessitados, viúvas, órfãos e outros mais. Isso era o princípio do dízimo. O que acontece no decorrer do tempo? Que isso, a religião, ou os religiosos daquela época começam a tratar o dízimo de uma forma que a vantagem era deles ir ao templo, devolver o dízimo, entregar a sua oferta, se sentiam melhor do que os outros, aquilo estava trabalhando no ego deles. Aí abra a sua Bíblia, Mateus 23, 23, Jesus tratando esse ego, dos fariseus, dos saduceus, tratando-nos também dentro dessa palavra, e deixando uma verdade para nós. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês dão dízimo de coisas pequenas. Vocês prestam atenção
vocês são rigorosos em detalhes, mas de contrapartida vocês deixam de exercer justiça, misericórdia, a fé, amor ao próximo, afeto, proximidade, comunhão. Olhando para nós, o templo ainda existe? Existe, nós estamos aqui, reunidos num lugar. E às vezes a gente vê tantas pessoas colocando umas coisas assim soltas na internet. Jesus mandou construir templo, nós vamos reunir aonde, irmãos? Aqui, reunião, irmão, ser tratado, pastoreado, cuidado. Então tem umas coisas que a gente tem que descartar, é bobagem. Nós estamos reunidos aqui como igreja. Existe sacerdócio? Existe. Existe os pastores, cuida da nossa vida, nos direciona, visita as nossas casas, prepara o alimento para nós vivermos o que nós temos que viver diante da palavra do Senhor. Existe o socorro da igreja? Existe, a igreja continua socorrendo os órfãos, os necessitados, os que precisam. A nossa igreja principalmente é voltada para esse lado. Então o dízimo ainda é bíblico? Se o que acontecia com o dízimo ainda permanece, por que não permaneceu o dízimo? Esse cuidado, esse manter, esse exercer seria feito como? E aí a gente olha e pergunta assim, mas no Novo Testamento não tem nada que usa a questão dos 10%. Claro, é porque no Novo Testamento nós somos 100% de Jesus. Então o dinheiro não nos domina mais. E por que a igreja ainda usa esse padrão dos 10% do Antigo Testamento? Para que ninguém caia na lábia de alguns picaretas que diz, vai lá e vende tudo, entrega tudo aqui, vai lá e vende sua casa, vende seu carro. Para que a igreja não seja enganada, como acontece ainda em muitos lugares, a igreja usa esse padrão, para quê? Para que ninguém seja pesado a ninguém. Então o dízimo é bíblico? É bíblico. Por que o dízimo é bíblico? Porque a utilização do mesmo permanece. Nós utilizamos o dízimo para a mesma coisa, para manter aqui aberto, para manter o conforto, a melhoria da nossa reunião aqui, para que as pessoas, quando batem a essa porta, necessitando de um alimento, necessitando de um valor, necessitando de uma ajuda, de um socorro, ela encontre aqui, ela encontre na igreja do Senhor. E qual que é o nosso papel quando nós viemos? Não é um coração como o coração dos fariseus, dos escribas, para a gente sair gritando e batendo no peito, eu faço. Não, o nosso coração tem que ser um coração de gratidão. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de ser contribuinte com a sua obra e fazer com que sua obra aconteça. Esse é o sentimento de ser contribuinte, de ser ofertante, de ser dizimista. O que Jesus está tratando? Jesus está tratando o nosso coração, a nossa intenção. Não é questão de vir e devolver, é a questão de como que nós viemos. É por isso que você vai ver falando o tempo todo na Bíblia, vem com o coração alegre, vem sem tristeza, vem sem o seu coração estar turbulento. Se tiver um problema com o irmão, trate o problema. Por quê? A Bíblia está preocupada com nós, porque quando nós entendemos a verdade do Evangelho, quando nós entendemos quando foi lido aqui, já no início, que nós somos comprados, que nós somos arrancados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, quando nós entendemos essa verdade, nós viemos aqui com o coração tranquilo, entendemos que nós somos chamados para contribuir. Então inicie o ano de 2022 com esse propósito no seu coração, precisa ser dizimista. O que mantém a igreja do Senhor aberta, funcionando nessa questão, financeiramente falando, é uma igreja que entende, que é consciente, que ela precisa ser dizimista, que ela precisa contribuir. E isso não se torna pesado para ninguém, porque aí todos nós vamos ser participantes desse propósito de Deus para nós, amém? Então o dízimo é para nós também. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus chamou para sermos uma igreja dizimistas, contribuinte, e é onde que talvez o calo aperta, porque é onde que eu tenho que entender que tudo que é meu é do Senhor, e já não está mais meu como posse, mas como administrador daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por este momento, queremos adorar o Senhor com os nossos dízimos, a nossa oferta. Queremos, meu Pai, vir com um coração voluntário. Ao vir aqui no Gasofilaço, nós queremos vir com essa graça de que o Senhor está nos proporcionando a oportunidade de socorrer alguém, de ajudar alguém, dessas portas permanecerem abertas, do cuidado da sua obra permanecer, para que as pessoas também sejam alcançadas, para que outros também venham, receba dessa palavra, receba dessa instrução, receba desse ensino que tem nos dado, que o Senhor tem nos direcionado. Deus, nós te agradecemos,
por essas pessoas que têm a oportunidade de vir aqui. Rogamos ao Senhor por essas que ainda está com a porta fechada, mas como foi ministrado aqui no culto da virada, as portas irão se abrir em o nome de Jesus. E essas pessoas que têm corrido, que têm buscado, o Senhor é o Deus que abrirá portas para elas em o nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso nessa manhã, em o nome de Jesus. A graça e a paz, irmãos. Bom dia. Manhã gostosa, né? Glória a Deus. Deus é muito, mas muito bom. Queridos, como foi citado aqui, nos dois cultos, né, da virada, nós pregamos a mesma mensagem. Eu preguei Apocalipse capítulo 3, e será o mesmo texto que eu vou usar hoje. Nós vamos repetir o texto, mas nós não vamos repetir a mensagem. Culto da virada, eu preguei este texto com cunho textual, uma pregação textual. Hoje eu vou pregar com o cunho expositivo, será uma pregação expositiva. Então será necessário que você deixe a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 12, amém? Por ser uma pregação expositiva, você vai ficar com sua Bíblia aberta, para a gente acompanhar o capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Todos acharam? Apocalipse acha rápido, né? Parabéns. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use nessa manhã, por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Essa é a mensagem curta e grossa para aquela igreja. E Jesus, olhando para o cenário daquela igreja, Jesus identificou algumas características que compunham o perfil daquela igreja, que se chamava Igreja de Filadélfia. Mas dentre as coisas interessantes deste texto, eu destaco primeiramente essa frase, essa mensagem: eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Imagine você que essa mensagem dita para aquela igreja tende a se estender-se através da história e chegar até a nossa igreja. Imagine: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, Igreja Batista Anunciar, e que ninguém pode fechar. Mas imagine também que essa mensagem atravessa os limites da nossa congregação e chega até a sua família.
eis que ponho diante da sua família uma porta aberta que ninguém pode fechar. Imagine também que essa mensagem ainda ultrapassa os limites da sua família e chega até sua vida particular em todos os sentidos e áreas possíveis, e Jesus diga: eis que coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa é a palavra do Senhor para aquela igreja. Essa é a palavra do Senhor para aquele povo que, por via de extensão, podemos trazer para a nossa própria realidade também. Eis que ponho diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Coloco diante de vocês uma oportunidade que ninguém diante de vocês poderá tirar. Quando você lê este texto com cuidado, como eu fiz durante toda a semana, você percebe considerações importantes da parte de Deus para a igreja de Filadélfia. Você percebe claramente resultados, sinais para aquela igreja, e principalmente a promessa da porta aberta que Jesus deixa com muito amor para a igreja de Filadélfia. E tudo isso reunido em direção daquela igreja, pode ser a promessa de Deus para cada um de nós também a partir deste primeiro culto de domingo do ano. Queridos, o que significa uma porta? Jesus não disse aqui no texto: eu tenho uma bênção para vocês. Jesus não disse aqui no texto: eu tenho uma mensagem para vocês. Jesus não disse aqui no texto: eu tenho uma graça especial para vocês. Porque Jesus usou justamente a figura de uma porta aberta como promessa. Sabe por quê? Porque toda porta é um elemento de comunicação. Toda porta é a comunicação de uma realidade com outra realidade. Toda porta tem a função de nos levar de uma realidade para outra realidade. Quando você sai do seu quarto para ir para a sala, o ambiente não muda? Aquela porta, ela trouxe uma passagem de ambientes. Então toda porta sempre será vista como a separação entre duas realidades, dois ambientes e dois momentos distintos. Toda porta também pode simbolizar proteção. Toda porta também pode estar diferenciando espaço externo de espaço interno. Toda porta define espaços e toda porta define principalmente realidades. Então toda porta pode ser então elemento de comunicação, elemento de proteção e até mesmo elemento de decoração. Mas sobre tudo isso eu repito, toda porta na verdade é principalmente um elemento de comunicação, um elemento de passagem. Tudo isso que acabei de citar agora a nível de introdução, leva a gente a pensar que Jesus Cristo, ao dizer, eu ponho diante de você uma porta, ele estava dizendo, entre a sua realidade e a próxima realidade, eu estou te dando uma oportunidade de transição, eu estou te dando uma oportunidade de passagem, de mudança de um ambiente para outro ambiente. Eu estou te dando a oportunidade de viver uma realidade ainda melhor do que tudo que você viveu até hoje. Essa é a proposta de Jesus Cristo para todos nesse primeiro domingo do ano. E essa porta que Deus tem para nós, não é para a gente ficar olhando para ela, admirando a porta, não é isso. Essa porta é para você utilizar como elemento de passagem. Essa porta é para você utilizá-la como elemento de transposição, como elemento de travessia, de realidades. Então essa porta que estou pregando sobre ela para você, é símbolo de uma possibilidade que Deus colocou diante daquela igreja, e que representa a possibilidade que Ele coloca diante da sua vida também.
no sentido de você ter a chance de mudar de realidade a partir deste novo ano. Talvez você esteja dizendo para você mesmo: que bom seria se eu tivesse mesmo uma porta para que através dela eu pudesse mudar de vida. Mas me parece algo tão longe, tão distante, tão impossível. Só que não. Neste dia de hoje eu gostaria de ler mais uma vez o texto, mas agora pontuando expositivamente o texto para você, para que você possa se enxergar parte dessa mesma promessa e descobrir que existe uma oportunidade de melhoria sim, colocada pelo Senhor para que você possa experimentar tudo o que Ele te prometeu. Perceber que para você também existe uma possibilidade, que para você também existe uma oportunidade, uma porta aberta colocada pelo Senhor, que você poderá seguir, transpor e experimentar o que Ele te dará como significado dessa porta que Ele coloca diante de você. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que essa mensagem dada àquela igreja, ela é uma revelação de Deus. Essa mensagem vem de Deus, foi inspirada por Deus. Está escrito na parte B do verso 7, essas coisas diz o santo, essas coisas diz o verdadeiro. Ou seja, nós não temos aqui uma palavra de autoajuda. Quando se fala de porta, a gente sempre se lembra de uma palavra de autoajuda, né? De porta aberta, não, uma espécie de teologia da prosperidade, não, se tratando desse texto, não, nós não temos aqui uma palavra de autoajuda, nós não temos aqui uma palavra de autoestímulo, nós não temos aqui uma palavra de coach, nós não temos aqui uma palavra triunfalista. Essa promessa da porta aberta parte de uma palavra de Deus, é o texto que está dizendo. Ele tem uma porta, e é Ele que está prometendo abri-la. Se essa promessa de porta aberta viesse de mim para você, ou de qualquer outro ser humano para você, você poderia desconfiar dela, você poderia escolher ficar ressabiado, duvidoso, pensativo, mas não. Essa fala aqui do texto é uma revelação de Deus, é uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus. E o Deus que nós servimos não é homem nem filho do homem para que minta e nem se arrependa. Se você é um cristão de verdade, você tem a obrigação de acreditar até na capa da Bíblia. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é certeira. O que a palavra falar, eu estou com ela. Se Deus promete essa porta aberta para você também, através das Escrituras, é porque ela é possível acontecer sim na sua vida. Então creia com todas as suas forças que Deus tem uma porta aberta para você, que poderá te transitar para outra realidade que você ainda nem imagina. E quem traz essa palavra não é o homem, quem traz essa palavra é o Senhor. Só que o texto continua, e ainda no verso 7, parte B, o texto diz que Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O que isso quer dizer? É que aquele que prometeu abrir a porta, ele está no controle de todas as coisas. Ele abre as portas certas e fecha as portas erradas. Se Ele está abrindo e não fechando, é porque Ele sabe o que está fazendo e do que você realmente precisa. Você não sabe o que você precisa. Quem sabe é Ele. Quem tem o controle ainda é Ele. É por isso que só é bênção as portas que Ele abre, só é bênção as portas que Ele tem para mim, que Ele quis para você.
Aprenda neste ano, não forçar portas que Deus ainda não abriu para você. Seja paciente, tenha fé e acredite que Ele está e sempre estará no controle de todas as coisas, porque nem toda porta aberta é bênção. Às vezes, algumas portas abertas são acessos para você cair em um precipício. Entre sim pelas portas, mas somente pelas portas que o seu Deus estiver abrindo para você. É por isso que é importante você aprender a orar dizendo o seguinte: Senhor, abra as portas certas e, por favor, feche as portas erradas, porque sem o Senhor eu não tenho capacidade de escolher o que é certo. Pastor, como saber que uma porta foi Deus que abriu? Você está perguntando isso. Geralmente toda porta que Deus abre é frutífera. Toda porta que Deus abre te faz crescer. Toda porta que Deus abre te amadurece. Toda porta que Deus abre te faz expandir. E principalmente, não te tira da presença de Deus. Querido, na vida é decisivo você escolher a porta certa para você ser abençoado e não amaldiçoado. Sempre existirá uma porta especial que vem do Senhor. É por isso que você precisa de intimidade com Deus, sensibilidade e discernimento, para não entrar por portas erradas por aí, que não foi Deus que abriu. Aproveite, meu amado, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é que nos faz escolher portas que são coerentes com a vontade de Deus para nós, e não com as nossas próprias vontades. Mas vamos prosseguir no texto? Agora no verso 8. No verso 8 está escrito assim: conheço as suas obras. É isso que está aí? Conheço as suas obras. Querido, as afirmações que mais me atormentam na leitura do livro de Apocalipse, não é quando se fala do anticristo, não é quando se fala da grande tribulação, não é quando se fala do juízo final, não é quando se fala de Jesus com vara de ferro julgando as nações. Isso não me assusta. O que mais me atormenta na leitura do livro de Apocalipse é essa afirmação que Deus faz para 5 das 7 igrejas de Apocalipse. Qual a afirmação? Eu conheço vocês. Eu conheço as suas obras. Queridos, isso aqui é forte demais. Deus não está iludido com o nosso comportamento particular e pessoal. Ele é aquele que sonda os nossos corações. E antes de sair palavras da nossa boca, Ele já conhece todas elas. Ele conhece o nosso avesso. Seu Instagram engana as pessoas, mas não engana o Senhor. Deus sabe diferenciar dentro de nós o que em nós é obra e o que em nós é manobra. Tem muita gente chamando de obra o que é só manobra. Temos que ter cuidado se as minhas atitudes do coração é obra para Deus ou é manobra para eu fugir do que Deus realmente quer de mim. Deus não se ilude com o que fazemos. Deus está de olho na motivação com a qual estamos fazendo. Ele sonda corações. Perceba no texto que a porta maravilhosa que Deus promete para aquela igreja é exatamente a recompensa da obra sincera que aquele povo estava realizando. Deus disse para eles: eu vou abrir uma porta para vocês que ninguém fechará. Por quê? Porque eu sei quem vocês são. Conheço a intimidade dos seus corações. Conheço o seu sentimento para comigo. Conheço sua sinceridade e também conheço a sua lealdade.
Quando você pedir uma porta para Deus, você precisa lembrar que Deus vai abrir sim, porém a partir da pureza do seu coração. Ele conhece as suas motivações e principalmente as suas realidades. Se o que você está pedindo a nível de portas abertas para este ano não for para a glória dele, é possível que você não receba. Se você está pedindo portas abertas para te beneficiar em detrimento do seu relacionamento com ele diminuir, é possível você não receber. Na parte B do verso 8, está escrito: sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Olha que paradoxo lindo, aquela igreja não era forte, mas a promessa de Deus para ela era uma promessa muito grande. Filadélfia era uma igreja frágil, era uma igreja limitada, cheia de dificuldades para encarar no seu dia a dia, impotente diante de algumas tarefas e responsabilidades. E por isso aquela igreja dependia de uma porta, de uma saída, de uma mudança de vida para melhor. Aquela igreja dependia de um milagre. Porque por eles mesmos, eles não estavam conseguindo avançar. Quantas vezes nós estamos tão fracos, dependendo de uma porta aberta para nos abençoar, mas olhando para a nossa pouca força, nós não conseguimos acreditar na nossa vitória. Mas Deus, da mesma forma que disse para aquele povo, pode dizer para nós neste primeiro domingo do ano: meus filhos, eu tenho uma porta para vocês, mesmo vocês sendo fracos e sem recursos. E essa porta ninguém fecha, seus inimigos não fecharão, o inferno não irá fechá-la, porque fui eu que abri essa porta para vocês. Isto aqui é graça, isto aqui que é favor de Deus. Graça de Deus é quando Deus abre uma porta que eu mesmo jamais teria capacidade e forças o suficiente para conseguir abri-las. Não tenha medo dos homens tentarem fechar as portas que Deus vai abrir ou já abriu para você. O mesmo Deus que abriu portas e não deixou fechá-las para essa igreja, está abrindo para nós e não vai deixar que elas se fechem também para nós. O homem fecha as portas que você mesmo abriu, mas as portas que Deus abrir, essas portas permanecerão para sempre. Ainda na parte B do verso 8, tem mais. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Queridos, é importante diante das dificuldades e a necessidade de termos uma porta aberta, que a gente não perca de vista o único referencial que possa nos manter fortes e de pé. O que é o nosso maior referencial para nos mantermos de pé? O nome de Deus, a nossa relação com Deus e a nossa relação com a palavra de Deus. O rei Davi era fraco, o rei Davi era pequeno, sem força, sem recursos diante da necessidade de uma porta aberta através do seu duelo com Golias. E como é que Davi, fraco, pequeno, vai até Golias? Ele vai dizendo: você vem contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo, eu no entanto venho contra ti no nome santo do Senhor. O nome de Deus e sua palavra, quando preservadas, se tornam a nossa rocha, nosso fundamento e estabilidade. Queridos, aquela igreja era perseguida por membros de uma tal sinagoga de Satanás. Quem eles eram? Pessoas falsas, pessoas mentirosas, caluniadoras, e mesmo assim, diante da própria fraqueza, perseguição e inimigos cruéis, eles não abandonaram a palavra e nem negaram o nome do Senhor. Quantos de nós
a primeira lutinha que tem, a primeira perseguição que vive, o primeiro tapinha da vida, abandona a palavra, esconde-se do nome do Senhor, e por isso que não é socorrido pelas portas abertas que vêm de Deus. O crente é estruturado de verdade somente sobre o nome de Deus e a sua palavra. E quando você guarda a palavra, e não negocia o valor do nome do Senhor, você irá mover o coração de Deus ao seu favor. E qual será a recompensa? Uma porta aberta que ninguém fechará. Vamos ler mais o texto? Eu estou gostando. Vamos para o verso 10. Verso 10 está escrito assim: você guardou a palavra da minha perseverança. Queridos, outra característica que move o coração de Deus para abrir portas que você precisa, se chama perseverança. Por que eu preciso de perseverança? Porque existe a hora de Deus agir. Existe a hora de Deus. E eu tenho que continuar a perseverar até que Ele decida, pela vontade e soberania dEle, me abençoar. Queridos, aprenda uma coisa que eu vou dizer agora, uma frase que eu escrevi. Não importa se é cedo ou tarde para mim, importa que seja a hora certa para Deus. Vou repetir, não importa se é cedo ou tarde para mim, importa que seja a hora certa para Deus. É Ele que tem a chave de Davi nas mãos. A nossa parte é só perseverar, abrir a porta, é com Ele. Uma das palavras mais importantes do Evangelho é a palavra perseverança. Eu vou gastar o mês de junho e talvez o mês de julho todo, trazendo palavras sobre o dia da nossa perseguição como igreja. Vou treinar a igreja para ser perseguida. Eu vou treinar essa igreja aqui para ser robusta. Para quando o pau começar a quebrar no nosso lombo, a gente não desista. E que a gente seja perseverante. Eu não vou treinar vocês para ficarem ricos. Eu vou treinar vocês para aguentar apanhar. Não existe evangelho genuíno, evangelho que agrade a Deus, que não seja por perseverança. Essa igreja de Filadélfia foi reconhecida e ganhou uma porta aberta, porque caminharam na palavra da perseverança. E Deus disse mais a essa igreja por causa da sua perseverança. Deus disse assim: porque você me honrou, guardou minha palavra, não negando meu nome, e sendo perseverante, guardarei você de toda aprovação, porque você tem a mim ao seu favor, eu sou teu Deus. Querido, se você precisa de uma porta aberta, persevere e saiba que Deus é seu refúgio e fortaleza, socorro presente em tempo de aflição. Honre a Deus com a sua perseverança, e Deus irá te honrar com a porta aberta que você necessita. Aí chegamos no verso 11. No verso 11, Jesus disse: eu venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. Olha aqui para mim, queridos. Deus está dizendo: eu venho sem demora, eu vou chegar, eu estou chegando, até lá, suporte, seja fiel, para que ninguém tire a sua coroa. Queridos, perder a coroa não é perder a salvação, perder a coroa é perder o testemunho. Perder a coroa é perder a oportunidade de deixar um legado de permanência, de constância, de um amor que não oscila para com o Senhor, a despeito das nossas muitas provações. Não deixar que ninguém tire a minha coroa, é não deixar ninguém me subtrair na minha visão e missão. Sou eu não deixar ninguém me influenciar a servir a Deus de qualquer jeito, por causa das pressões e responsabilidades que tenho com as coisas de Deus. Tem muita gente entre nós fazendo como Esaú,
trocando a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, porque lhes falta permanência, paciência em esperar a porta que Deus tem para poder abrir. Nestes últimos anos que antecedem a volta de Cristo, trabalhe, querido, olha para mim, trabalhe muito, divirta-se, coma bem, beba bastante água, café sem açúcar, cresçam na vida, façam belas viagens, mas não desgrudem do Senhor. John Piper, o maior pregador vivo nos dias de hoje, pastor batista, calvinista, e depois de John Stott, eu me atrevo a considerá-lo o maior teólogo do nosso século. Ele soltou uma frase, um pensamento dele, há 3 semanas atrás, que me fez perder o sono. John Piper disse o seguinte: vocês estão procurando sinais para saber se Cristo está voltando. Eu vou dar para vocês o maior dos sinais que está acontecendo. Antes da volta de Jesus, haverá uma avalanche de apostasia, pessoas que eram muito crentes e que vão se apresentar longe da fé, dos caminhos do Senhor. Estamos vivendo esse tempo, gente que você olhar e falar: meu Deus, esse cara não desvia, meu Deus, esse cara aqui é bala, meu Deus, esse cara aqui. Estão deixando o Senhor, estão deixando a igreja. Jesus está voltando. Queridos, permaneça, não vacile, continue zeloso e apaixonado, não se deixe fazer parte daqueles que não terão não se faça parte daqueles que terão o amor esfriado antes da volta de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, prestes a Jesus voltar, o amor de quase todos é mais de 80%, de quase todos, irá o quê? Eu não quero fazer parte desse time, eu não quero. A igreja de Filadélfia tinha sobre si a bênção da permanência, que sejamos como eles. E para terminar, verso 12: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Queridos, para quem carrega todas as características que eu disse nessa mensagem, através do texto que lemos, Deus chama aquela igreja e você de vencedor, e promete fazer daquela igreja de você também coluna do templo, coluna do santuário de Deus. Isso aqui me emociona demais. Aqui é uma promessa de vitória. Deus falou com aquela igreja: eu sei da sua fraqueza, sei que você teve que suportar, perseverar, ter motivações corretas, vencer inúmeras dificuldades, ao ponto de ter que os consolar com a porta aberta. Mas porque vocês venceram, vocês serão coluna do meu templo, coluna da minha comunidade, vencedores no reino de Deus. Quando vencedores se tornam colunas, se tornam referenciais, pessoas dignas de serem seguidas e lembradas como bom exemplo. Colunas são pessoas que se tornam importantes a nível de relevância dentro do reino de Deus. Por que eu citei John Piper agora há pouco? Porque este pastor citado por mim é uma coluna, ele é uma referência, alguém que está construindo um legado. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero ser lembrado pelas gerações futuras, pela minha filha e pelos meus netos, como uma coluna, como uma referência que viveu para a glória de Deus. Talvez eu morra sem nunca ter tido condições de comprar a minha casa própria. Talvez eu morra sem nunca ter um carro do ano. Talvez eu morra sem nunca ter usado uma roupa de grife. Mas para os meus netos eu vou deixar um legado de alguém que viveu para a glória de Deus.
quero ser uma coluna. Uma coluna no templo de Deus. Uma coluna no santuário de Deus. Eu quero ser uma coluna, porque se você pegar uma casa, ela pode ter 10 colunas. Se você tirar uma, ela faz falta? Ela faz falta. Uma, não faz o Hélio? Uma faz falta. Quando você é coluna na igreja, a sua distância, a sua ida, faz falta. Se você sair daqui hoje, você faz falta. Você é uma coluna. Você é uma coluna no templo de Deus. Você é uma coluna no santuário de Deus. Se essa igreja dependesse só de você para ela continuar avante, ela continuaria só de você. Se essa igreja aqui, todo mundo fosse igualmente semelhante a você, ela estaria bem ou estaria mal? Você é uma coluna. Ser coluna é muito bom. Só que ninguém vira coluna da noite para o dia. Para ser coluna tem que passar pelo processo que já foi exposto por mim através dessa mensagem. Depois do processo você vencerá e se tornará alguém confiável, que as pessoas em sua volta poderão contar com você e a sua experiência. Toda coluna é lembrada. Escolha neste ano ser uma coluna aqui entre nós. Escolha neste ano ser uma referência, deixar um legado para as próximas gerações. E a promessa não para, e ainda no verso 12 o texto diz: gravarei o nome do meu Deus em você. Somos propriedade exclusiva de Deus, e em nós o maligno não toca. Você sabe o que é o diabo sair para ceifar vidas? E quando se deparar com você e saber que sem a permissão de Deus em você não toca. Sabe o que é isso? Patente alta. Ser respeitado porque o nome de Deus foi gravado em você. É você começar um novo emprego e os anjos chegarem na frente e falar para os demônios daquele lugar: parou a palhaçada. Está chegando alguém ali que tem o nome de Deus gravado nele. Parou a bagunça. O texto diz também de colocar o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu em nós. Isso fala de uma cidadania celestial e espiritual, uma natureza eterna sobre nós. Sabe o que é isso? Você viver com senso de eternidade. Paulo, quando falava sobre este assunto, ele diz que a glória de Deus em nós é tesouro em vasos de barro. A gente é frágil, mas com tesouro valioso dentro de nós. Eu não sei se você já teve a experiência de ver isso em documentários. Uma vez eu vi um vaso de barro, material ordinário. Só que quando coloca ouro dentro dele, de longe, parece que aquele vaso não é de barro, ele é de quê? De ouro. A gente é vaso de barro, mas com a glória de Deus dentro de nós, quem olha para nós não vê o barro, não vê a nossa fragilidade, vê o valor que é o Senhor em nós. Isso é promessa, gente. Ô irmão, isso é promessa. Isso é promessa da Bíblia. Sobre a sua vida está a glória do Senhor. Você é precioso. Sabe por que você é precioso? Não é porque você ganha bem, seu carro é legal. Não. Você é precioso porque Deus mora dentro de você. Ô irmão, você sabe o que é isso? Deus mora dentro de você. Deus mora dentro de você. Todo defunto que eu tenho
a chance de chegar antes do rabecão, isso acontece algumas vezes, eu oro para o cara ressuscitar. Não é por mim. Eu tenho Deus dentro de mim. Se Deus quiser, ressuscita. Eu não tenho problema com isso. Levanta. Nunca levantou, na verdade. Mas eu não paro. Porque não é em relação a mim. Sou eu entender que Deus mora dentro de mim. Já viu que a gente fica, às vezes, com medo do pecado? Ai meu Deus, eu sou fraco. Deus mora dentro de você. Vale a pena servi-lo com as mesmas características que aquela igreja de Filadélfia serviu ao Senhor. 7 cartas para 7 igrejas em Apocalipse. Filadélfia é a única igreja das 7 que não é repreendida. Não há repreensão no texto para essa igreja. Nenhuma. Igreja boa. E qual foi o prêmio dela? Uma porta aberta. Que Deus te console a partir deste culto com uma porta aberta. Essa é a minha oração. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor com uma canção? Você pode colocar a mão no seu coração? Você pode começar a fazer a sua oração, sem depender de mim, sem depender de um instrumento solado, de uma voz microfonada. Você consegue se dispor para que antes que você peça uma porta aberta, você apresente para o Senhor características? Fale com Deus. Digno de glória. Cante essa canção. E louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Com as suas mãos levantadas. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti.
Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Deus santo. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Pode se assentar. 3 minutinhos apenas. Vamos passar alguns recados. Queridos, primeiro culto do ano para os nossos adolescentes. O Anunciar Team. Paulinho dos Balões, conhecido como Paulinho Palhaço, estará pregando. Um pastor muito requisitado da MPC, que trabalha com jovens há décadas, e nós vamos ter o privilégio de ter este homem de Deus aqui pregando. Uma bênção, uma bênção. Fala a linguagem dos jovens. Se você quiser vir, você vai perceber que é uma bênção. E a Nívia Isabela, que é uma menina de Deus também, amiga aqui da igreja, sempre está aqui conosco, e terça-feira ela vai ministrar adoração, tá bom? Próximo, reunião de oração. Preste atenção, por favor. Todas as quartas, às 10 horas, o templo está aberto para oração. Quem organiza cada semana é um dos ministérios da igreja. Por exemplo, quarta agora, quem vai estar responsável por organizar sou eu e a minha equipe de pastores. Na outra, Ministério Infantil e assim até o final do ano. Mas você pode vir participar. Nós estamos aqui para organizar, orar também, claro, mas a gente organiza, deixa a igreja aberta e quem quiser participar, pode vir participar. Então, toda quarta nós temos reunião de oração de 10 às 11 horas, não passa disso, a gente ora, vai para casa feliz e cheio de Deus, amém? Leitura anual da Bíblia, já começamos, primeiro trimestre, Gênesis a 1 Reis. Se você quer o cronograma, entre no aplicativo da igreja, entre em contato com a secretaria da igreja, que a gente passa o cronograma. Ainda dá tempo para você ler sua Bíblia durante todo o ano. Ceia do Senhor, próximo domingo, amém? Em 3 horários, 9h30, 17 horas, 19h30, e não esqueça de trazer 1 quilo de alimento. Nós temos abençoado no mínimo 100 pessoas por mês com cestas básicas, e é com doação que a gente faz isso, amém? Então não esqueça não, a gente também vai lembrar nas redes sociais, mas lembre-se, quem tem fome tem pressa. Então se você tem para poder doar, traga. Pastor, não tenho para doar, nos procura que a gente doa para você. Problema, a gente está aqui para isso, tá bom? Culto Ministério Diamante, acontece todo segundo sábado, 8 de janeiro, 4h30, maiores de 60 anos, participem do culto, tem sido uma grande bênção, um trabalho maravilhoso do Ministério Diamante, amém? Vamos ficar de pé? Fique de pé, eu esqueci de um recado. Capacitação ministerial, tema Igrejas Vivas, dia 10, não ser segunda amanhã, na outra segunda, teremos aqui capacitação ministerial, faça sua inscrição, que já está acabando. Será assim, 4 segundas-feiras, cheias do poder e da graça de Deus, amém? Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu ministério, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe. Amém.